Aqui também, todos me ouvem? Boa tarde para todos. A gente vai dar início à coletiva de imprensa. Eu queria, por favor, que quem tivesse perguntas aos candidatos levantasse a mão para poder levar o microfone. Ok? Já podemos começar? Só um instante, porque a gente estava lá atrás ali agora. Por favor, quando vocês forem perguntar, digam os seus nomes e os veículos, para a gente poder saber. E o Beck quer dar uma palavra inicial para dar início à coletiva? Melhor. Alô. Viu aí, galera? Peraí, só um instantinho, por favor. Puxa pra ele aí pra mim, o fio aí, por favor. Ah, esse aí pra ele colocar aqui. Tranquilo, estou. Beleza? Valeu, hein? Só espera aí, só espera aí. Tá, espera ele. Bom, querido? Tranquilo. Nosso amigo não vai querer ficar aqui, não? Guilherme, você vai ficar aí? Vem pra cá. Começa em alguns instantes a coletiva de imprensa. Porra, obrigado, hein? Com Lindbergh, Haddad, Márcia, Leonardo Jordano. Oi? Hã? Ô, meu cabelo. Deu aí, galera? Vamos lá? Boa, pode começar. Então vamos lá. Olha, pessoal, eu acho que o Haddad começou uma agenda importante. A chapa Lula e Haddad foi para o São Gonçalo, o segundo maior município do estado, um lugar onde Lula e a presidenta Dilma tiveram votações recordes. Mais de 60% dos votos foram de Lula e Dilma nas 4 últimas eleições. E um lugar que está sofrendo muitas consequências desse golpe do governo Temer. Hoje, Fernando Haddad foi nos estaleiros, a gente foi num bairro de Niterói, um bairro chamado Buraco do Boi, que é um bairro que está sofrendo e vendo as consequências do desemprego, porque aquela região toda, a partir de uma decisão do presidente Lula, de criar política de conteúdo local, o estado do Rio de Janeiro todo ganhou. Mas aquela região em especial, Niterói e São Gonçalo, a maior parte dos trabalhadores eram daquela região. E a gente está vendo o tamanho da devastação social. Esse é um tema, né, que é muito caro ao presidente Lula, a volta da política de conteúdo local. Na verdade, eles acabaram com os contratos futuros, mas eles que defendem tanto o respeito aos contratos, mexeram para trás também. Então, o Rio de Janeiro, essa indústria naval tem um peso da indústria automobilística para São Paulo. Então, eu acho que foi uma visita que tem um simbolismo muito grande. Com certeza vai servir para o meu programa de televisão, o programa da Márcia, porque esse é um tema que a gente vai bater, que é o tema do emprego. E aqui, Fernando Haddad, saiba que o Lula cresce muito. Pois é. A gente está andando muito junto com a Márcia e o Leonardo Jordano. E as pessoas dizem claramente que a pauta é a vida do povo. Na época do Lula tinha mais emprego. Na época do Lula o salário mínimo subia todo ano. Falam do botijão de gás, que era algo em torno de R$20 na época do presidente Lula. Em 8 anos não houve um único aumento. E a gente está vendo o que está acontecendo agora. As pessoas voltando a cozinhar com fogão. Então, eu estou convencido que o debate dessa eleição é da vida do povo. E é esse povo que não abandona o Lula, é esse povo que insiste que Lula seja candidato. Então eu queria dizer que eu acho que a gente começa bem a campanha Lula e Haddad aqui no Rio de Janeiro. A maior parte dos candidatos decide começar pela Zona Sul do Rio, como se o Rio fosse só isso aqui. O Haddad e a campanha do Lula decidiu começar por São Gonçalo, eu acho que começa bem. Eu vou passar agora para o Leonardo Jordano, que é da região, que é vereador de Niterói, que é candidato a vice-governador na chapa da Márcia Tiburi, para falar. Obrigado, Lindbergh. Saudar aqui o Haddad, a Márcia, todas e todos vocês. Nós estivemos visitando em Niterói para dar esse passo muito importante, que é assumir um compromisso com o emprego no estado do Rio de Janeiro. Assumir um compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras. É muito importante que um estado que tem mais de 1.200.000 pessoas desempregadas possa ter profunda atenção com esse tema. E Márcia Tiburi, nossa governadora, tanto quanto o presidente Lula com seu vice Haddad, vão ter a retomada do desenvolvimento como um dos seus objetivos centrais.
E isso é muito importante que a gente possa traduzir para o povo, e essa visita presencial, afetiva, olho no olho, onde as pessoas podem conversar com seus candidatos, onde a gente pode debater propostas, caminhar na rua, é muito importante. O PCdoB tem muito orgulho de fazer parte dessa aliança, dessa frente política, para retornar ao Rio de Janeiro no caminho do desenvolvimento e do emprego, para combater o golpe que está colocado no Brasil, para retornar com os direitos sociais que foram tirados do povo, aos ataques que o nosso povo tem sofrido. E nós, sob a liderança do presidente Lula, com o Haddad, e aqui no estado do Rio de Janeiro, com Márcia Tiburi e a presença do PCdoB na chapa, tanto quanto com o senador Lindbergh, a chapa bonita de deputadas e deputados federais e estaduais que estavam lá conosco, Vadir Damus, Benedita, Jandira Fegali, Rejane, tantas e tantos outros que estavam presentes lá. Hoje a gente fez uma movimentação muito importante de reforçar esse nosso compromisso com o desenvolvimento social, humano e com a geração de emprego. Então, cumprimentar aqui, né, a Márcia Tiburi, o Haddad, o Lindbergh e a todas e todos vocês, porque é um momento decisivo da história do Brasil. E nós, do PCdoB, temos muito orgulho de compormos essa aliança bonita para resgatar os direitos do povo brasileiro. Muito obrigada, candidato. Vamos começar as perguntas. Eu vou pedir... Marcelo. Com certeza. Eu vou pedir, por favor, para resumir as perguntas, para serem bem objetivas, para a gente aproveitar o máximo de tempo que temos aqui. Com licença. Bom dia, meu nome é Luiz Calabucci, falo pelo portal UOL. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Fernando Haddad. O senhor foi denunciado pelo Ministério Público sobre, supostamente, ter sido suas contas de campanha pagas pela consultora TC e suposto enriquecimento ilícito. Eu queria que o senhor falasse, se o senhor pudesse comentar sobre isso, e se de fato suas contas de campanha foram pagas pela consultora, se a consultora recebeu algum benefício ou não. Muito obrigado. Bom, o presidente da UTC, o ex-presidente, é um chamado Ricardo Pessoa, é um corrupto, confesso. Esse corrupto já mentiu 9 outras vezes. Isso segundo a própria justiça, que arquivou inquéritos envolvendo outras pessoas. No meu caso específico, ele tinha razão para mentir. Porque aos 44 dias do meu governo, eu cancelei uma obra bilionária da UTC e da Odebrecht. Um túnel chamado Roberto Marinho. Isso é dado oficial da Prefeitura de São Paulo. Se você entrar no site da Prefeitura, consta a matéria. Aos 14 de fevereiro de 2013. Eu tinha 44 dias de governo. Por que eu cancelei essa obra? Porque o meu secretário me trouxe a informação de que a obra estava superfaturada. Eu pergunto, como é que um prefeito que cancela uma obra de um corrupto, bilionária, com a informação de que a obra estava superfaturada, passa por um constrangimento desse, ao invés de receber do Ministério Público os devidos agradecimentos por ter salvado algumas centenas de milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. Detalhe, o dono da gráfica, que foi chamado a depor, confirmou que não prestou serviços para a minha campanha. O dono da gráfica. E todo o meu staff depôs, confirmando que nós não contratamos os serviços que foram pagos. Então, o que o Ministério Público tem na mão? A palavra de um bandido que mentiu 8 vezes para a Justiça e que teve os seus interesses contrariados aos 44 dias do meu governo? Então, a gente fica achando que, sabe, o que está por trás disso, faltando 45 dias para a eleição. Estão querendo criar um fato político, eu acho? Olha, eu não sei o que estão querendo criar, mas o que tem de escândalo no governo do Estado, durante 24 anos, o governo do PSDB atua em São Paulo, tem escândalo em todo canto. Todos os lugares tem escândalo.
no metrô, na Dersa, na CPTM, na merenda. Não tem nada ali que pare em pé. E não há nada, não há nenhum procedimento. Justamente num caso em que eu demonstrei que é possível governar com lisura, cancelando a obra da Odebrecht e da UTC, que eram sócias nessa obra. Qual a razão que eu teria para cancelar a obra se eu estivesse visando algum benefício e o contrato não tinha sido nem na minha gestão? Candidato, só para esgotar esse assunto... Esgota esse assunto. Porque realmente faz 3 anos que eu estou respondendo a mesma coisa. Eu não consigo entender o fundamento e eu não consigo entender também por que a imprensa não pergunta para o Ministério Público o que eles querem com isso. Por que não perguntam para o promotor? Escuta, o prefeito está dizendo que cancelou uma obra. Como é que depois do cancelamento de uma obra superfaturada, alguém faria um favor desse para um político? Mas eles tiveram o terminal de Itaquera também. Não, eles eram consorciados de 2 pequenas obras, muito menores do que o túnel, que não tinha indício de superfaturamento. Eu não cancelo obra que esteja em ordem. Eu estava servindo a população. Você conhece o terminal de Itaquera? Você sabe quantas pessoas foram beneficiadas por aquele terminal? Agora, e um prefeito que cancela uma obra, de repente ser beneficiado, onde já se viu? Aí, bom, se o dono da gráfica confirmasse, eu teria dificuldades, né? Bom, o dono da gráfica confirmou. Não, o dono da gráfica não. Mas agora volta a pergunta. Resta saber se é, né? Os juízes vão ser imparciais. Eu volto a pergunta do meu colega. O senhor acha que estão criando um fato político? Eu não sei, está faltando quantos dias para a eleição? Né? Então, de repente, uma coisa, 3 anos atrás, aparece faltando 50 dias para a eleição. Né? Agora, detalhe, é de um sujeito, vocês fizeram matéria. Se eu não me engano, o jornal Folha de São Paulo fez matéria sobre quantas vezes o Ricardo Pessoa mentiu. Tem matéria na Folha de São Paulo. Parece que foram 8 já inquéritos arquivados, porque ele não consegue comprovar o que ele disse. Ele denunciou, ele delatou 16 pessoas. 8 já tiveram seus inquéritos arquivados. Agora, sabe onde ele está? Gozando a fortuna dele. Um corrupto, confesso, está gozando a vida com a fortuna dele. Sabe? É isso que está acontecendo. Bem, se alguém tiver interessado em plano de governo, futuro, governo Lula, eu estou disposto a responder, assim como estou disposto a responder qualquer coisa da minha vida. Eu não tenho nada para... tenho nenhum problema em falar a minha vida, quebrar sigilo. Você pode pedir o que você quiser, meu imposto de renda, está disponível para vocês. Aliás, eu já entreguei meu imposto de renda na Justiça Eleitoral. Dei uma checada no meu imposto de renda de 18 anos atrás, quando eu entrei na vida pública, e o meu imposto de renda de 2018. No fim de semana... Compare os 2 impostos de renda para saber o que aconteceu com a minha vida particular, sabe, antes de publicar as coisas de forma irresponsável. Candidato Fernando Haddad, eu sou Mariana, do Jornal Globo. Minha pergunta é para o senhor. No final de semana saiu uma informação, uma acusação de que o PT estaria pagando para fazer propaganda irregular na internet. O senhor deve ter visto isso. Sim. Uma jornalista, influenciadora digital, que disse que foi paga por uma agência contratada, por uma outra agência, que seria de um membro do PT. E queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Olha, nós apuramos ontem o que foi possível, né? E checamos com a tesouraria do partido, aliás, com as tesourarias do partido, se tinha saído algum recurso com essa destinação. E a resposta foi negativa. Não foi usado recurso do PT para qualquer fim como esse, até onde vão as nossas informações. Então, salvo o melhor juízo, a resposta do partido é essa. Mas o que explica, então, esse fato? Bom, aí tem que investigar. O que nós sabemos é da tesouraria do Partido dos Trabalhadores não saiu ordem de serviço nenhuma, nem recursos,
para esse fim. Para essa agência lá na Joy? Para esse fim, não é para essa agência, porque eu nem conheço a agência. Para esse fim. Ou seja, com essa destinação. Tá certo? Alguém mais? Não esqueçam de falar o nome e o veículo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Viga, trabalho para a agência Reuters e trabalho também para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Candidato, por gentileza, o senhor falou muito sobre a questão da necessidade de a gente abordar aqui sobre campanha, mas ao mesmo tempo faltam 40 dias para a eleição e a gente não sabe qual é a situação do senhor, porque tem a ver com uma decisão envolvendo o presidente Lula. Ontem, inclusive, o STF se posicionou para julgar a soltura, se não me engano, do embargo infringente agora no mês de setembro. Faltando 40 dias para a eleição e ainda havendo essa indefinição, eu acho que isso tem mais a contribuir ou mais a atrapalhar a sua eventual candidatura? Porque quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê o presidente Lula disparado na frente dos demais candidatos, mas quando é incluído o seu nome, já não existe essa vantagem. Não está ficando muito apertado esse prazo para o senhor ou para o partido se posicionar e se definir? Eu te agradeço a pergunta. A tua pergunta tem muito sentido se nós estivéssemos fazendo meramente um cálculo eleitoral. Mas o que nós conseguimos demonstrar ao longo do ano é que nós podíamos derrotar o golpe de 2016 moralmente, por meio do apoio que o Lula vem recebendo no país todo para ser candidato e para se eleger provavelmente no primeiro turno. Então o que nós conseguimos demonstrar é que a nossa, não só solidariedade, mas a nossa convicção de que o Lula seria o melhor condutor da saída da crise, tem hoje o respaldo de praticamente 50% dos eleitores que pretendem votar, o que lhe daria praticamente a eleição no primeiro turno. Então, essa etapa está cumprida e vários analistas registraram que o Lula já venceu as eleições. Tanto a esquerda, centro-esquerda, como, por exemplo, o professor André Singer, da USP, quanto a direita, o jornalista Reinaldo Azevedo. Os dois falaram, o Lula já ganhou as eleições. Resta agora o país ganhar as eleições. Para o país ganhar as eleições, o país tem que atender à determinação da ONU. A determinação da ONU não é qualquer coisa. É um tratado internacional que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não se trata, portanto, de uma intromissão da ONU no Brasil. Porque o Brasil poderia não ter aprovado o tratado, mas aprovou. O nosso Congresso aprovou o tratado. Isso significa que a ONU tem o dever, sim, de dizer se a cassação do presidente Lula tem respaldo nesse tratado ou não. E a resposta é não. A cassação é ilegal. Ela não atenderia critérios mínimos de sustentação democrática. Agora, nós vamos aguardar a decisão do TSE, depois do Supremo, se houver necessidade de recurso, né, para tomarmos uma decisão. Então, em nenhum momento nós nos preocupamos com outra coisa que não fosse defender a democracia. Soberania popular. O povo tem o direito de escolher o seu presidente e o Lula é candidato. É disso que se trata agora. Boa tarde, candidato. Gleison, TV SBT. Perguntar ao senhor, o senhor é favorável à intervenção federal no Rio de Janeiro e por quê? O nosso plano de governo prevê um outro modelo de segurança pública. Nós vamos federalizar alguns crimes. Os crimes relativos à organização criminosa vão ser federalizados, porque os estados não têm mesmo condição de enfrentar determinadas organizações. Até porque elas têm alcance nacional. O governo do PSDB em São Paulo exportou o PCC para o Brasil inteiro. Então não há como, hoje, os governos de estado conseguirem enfrentar isso. O que significa a federalização? Significa que nós vamos aumentar o contingente da Polícia Federal, que é uma polícia civil, e capacitar esse novo contingente para enfrentar desafios como o do Rio de Janeiro.
Na nossa opinião, os militares têm um grande papel na República, mas não o de garantir a segurança pública. Quem tem que garantir a segurança pública é uma polícia civil. Por isso que a Polícia Federal vai, em algum tempo do ano que vem, substituir a intervenção militar por um contingente civil que coordene as ações, inclusive das polícias locais, em relação à organização criminosa, e liberando energia local para combater o crime que importa, que é o crime contra a vida, homicídios, feminicídios, estupros, roubos, crimes violentos. É para isso que a polícia tem que atuar, para proteger o cidadão. E as organizações criminosas, nós vamos tratar no plano federal. Tá certo? Ótimo. É isso? Ontem esteve lá com o Bolsonaro no Mercadão de Madureira. Ele chegou a fazer uma espécie de... Obrigado. E ele chegou a fazer uma espécie de alusão ao ex-presidente Lula, a líderes de facções criminosas, porque ele disse o seguinte: que o PCC e o Comando Vermelho comandam as suas gangues, as suas quadrilhas de dentro da cadeia. E o ex-presidente Lula comanda ainda o PT de dentro da cadeia. Como é que o senhor vê esse ataque? Eu acho que o próprio Bolsonaro enxerga no PT, na figura do senhor, do presidente Lula, como um adversário a ser batido? Como é que você pretende se comportar em relação ao candidato do PCE? Minha preocupação com o Bolsonaro nem é essa, né? Porque esse tipo de atitude chama atenção, gera publicidade, gera alguma visibilidade nas redes sociais. A minha preocupação com ele é a falta de proposta. Ele, efetivamente, você pergunta para ele de educação, de saúde, de geração de emprego, de economia, relações exteriores, de ciência e tecnologia, de cultura. Você pergunta qualquer coisa, qualquer tema para ele, ele não sabe responder. Ele geralmente delega para um economista que fala o oposto do que ele fala, inclusive, que é a coisa mais curiosa, né? O economista dele disse na Globo News: vai vender tudo. Se você perguntar para ele se ele vai vender a Petrobras, ele diz que não. Mas quando ele é perguntado sobre economia, ele manda consultar o economista. Então a gente não sabe do que nós estamos falando. Então, a minha dificuldade com ele, e eu procuro respeitar todo e qualquer adversário, é o seguinte: o que ele tem para dizer de economia, de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, de cultura, de desenvolvimento regional? Essas são as perguntas que, se eu fosse jornalista, eu faria para ele. Porque qualquer outra pergunta diferente dessa, ele parte para ofensa, ele parte para agressão. Então ele diminui camadas sociais importantes, né? Ele diminui as mulheres, ele diminui a comunidade LGBT, ele diminui os negros. Ele está sempre rebaixando alguém. Ele está sempre depreciando alguém, rebaixando alguém. Quando, na verdade, é uma campanha presidencial. Nós estamos falando do Brasil, gente. E ele não responde absolutamente nada. Então, quando ele parar de ofender e fazer proposta, eu talvez mantenha uma interlocução com ele. Acho que ele estiver preparado. Eu acho que talvez não. Se você perguntar o que ele pensa disso tudo e ele responder, né? Mas assim, efetivamente, nós estamos há quantos dias já de campanha? Ele não responde uma pergunta sobre o que é relevante. Nenhuma. Então, é muito difícil considerar, né, um concorrente sério, né? Alguém mais vai fazer alguma pergunta? Ok, gente. Obrigada. Obrigado, Boa pessoal. tarde. Valeu. Eu vou... só um minuto. Já que vocês Desculpa. começaram, então, só vou terminar agradecendo a todos os jornalistas, sobretudo aqueles que estão preocupados com o programa de governo, que a gente está propondo e repropondo um projeto de país, um projeto de Estado. E a gente sabe que existe toda uma mídia praticamente histérica em invisibilizar as belas ideias que o PT sempre teve e continua tendo para o Brasil.
Então, em nome da democracia, agradeço a todos aqueles que têm escrúpulos, decência e ética na comunicação. Muito obrigada, sigamos. Haddad, mais uma pergunta, por favor, uma última pergunta. Haddad, tudo bem? Meu nome é José Cipicrar, não sei se lembra de mim, de fato boliviano, quando era prefeito, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, não? O Brasil vive um momento de extrema polarização, direta e externa. Qual é a fórmula? A fórmula que poderia reintegrar o mínimo de integração social, civil neste país? Qual é a fórmula? Seria um projeto econômico, manter a macroeconomia como sempre foi feita até hoje? Qual é a fórmula mágica? Olha, eu acho que nós conhecemos a fórmula mágica. Nós vivemos 12 anos de prosperidade, 12 anos de geração de emprego, menor índice de desemprego da história, da série histórica, foi dezembro de 2014, inflação controlada, oportunidades educacionais como nunca se viu para a juventude, sobretudo os mais pobres que jamais pisavam numa universidade, a não ser para limpar o chão e vidraça. Não iam estudar. Eram filhos de trabalhadores que estavam excluídos. Então nós vivemos 12 anos. O problema é que o resultado de 2014 não foi aceito pela oposição. E o maior crime que se pode cometer contra a democracia é não aceitar a soberania popular. Porque aí você vive a instabilidade institucional permanente. Sem entrar no mérito, mas assim, veja o continente latino-americano. Eu não estou querendo defender governo A, B ou C, porque não é meu papel nesse momento. Né? O papel do Brasil é liderar a América Latina pelo protagonismo, pela importância, mas não com essa chancelaria que nós temos. Com o Celso Amorim, com gente daquele feitio, né? A América Latina está toda perdendo a institucionalidade. Por quê? Onde quer que isso aconteceu? Onde uma força política não respeitou a soberania popular. Então, quando você não tem o respeito pela soberania popular, as saídas institucionais são muito difíceis. Por isso que as pessoas começam a sonhar com a força bruta para resolver problemas. Por que as pessoas começam a se desesperar em busca de força bruta? Porque não estão vendo as instituições funcionarem. Por que elas param de funcionar? Porque uma parte da população, uma força política importante, deixou de respeitar a soberania popular. No Brasil, isso aconteceu com o PSDB. No dia seguinte da eleição da Dilma, ao invés do Aécio Neves pegar o telefone, ligar cumprimentando, entrou com uma ação judicial questionando o resultado. Nós tivemos nos Estados Unidos vários episódios que poderiam ser judicializados. Né? Nós tivemos a eleição do George W. Bush, que teve um problema na Flórida. Tivemos agora o Trump também com um pequeno problema. O que aconteceu naqueles países? A Hillary poderia ter arguído a intromissão da Rússia por rede social e questionado aquele país. O que os democratas fizeram? Agora o Trump é o presidente de todos os americanos. O Obama e a Hillary, um ao lado do outro, dizendo que o correto era respeitar a soberania. O que aconteceu lá atrás? Quem era o oponente? O Gore, né? O Gore. O Bush ganhou. Teve visivelmente um problema na Flórida. Se desse a vitória para o Gore, ele era o presidente americano. O que ele fez? Judicializou? Não. Respeitou a soberania popular. Então, veja só como aquela democracia é madura e nós imaturos, questionando o voto das pessoas. Agora, você questiona o resultado eleitoral quando não tem eleição livre. Aí sim. Na América Latina, nós estamos tendo várias situações de eleições questionáveis. Esse é o problema. A democracia encontra o seu caminho. A liberdade, ela encontra o seu caminho. Mas, para isso, você precisa manter as regras do jogo. Não pode solapar as bases da democracia.
Esse é o ponto. Obrigado. Valeu, pessoal.